bem, Brasil, pro Horror Show nesse 1º de maio, dia do trabalho. E eu aqui, Mariana Zani, apresentando junto com o meu parça, o Zero. E aí, galera? Desculpa, programa errado. Quem é você? Eu sou amigo do Zero, Aldo. Oi? Aldo, Clodoaldo. Você tá fazendo o que aqui? É que o Zero me deu um troquinho pra eu ficar aqui no lugar dele hoje. Ele não queria vir trabalhar não, que é feriado, né? Ah, você tá de brincadeira? É isso mesmo, feriado. Agora, você, por favor, pega esse seu troquinho aí, vai tomar uma cerveja, sei lá, vai aproveitar o seu feriado. Agora você me traz o Zero. Essa menina é chata, hein, então. Roda a vinheta. Brasil, esse é o Horror Show no dia do trabalho. Afinal, a gente tem que estar aqui pra se divertir, já que hoje é feriado. E eu estou aqui, por enquanto, ainda sozinha, já que o Zero ainda não voltou, né? Ah, já tô aqui. Cheguei. Ô Zero, que enrolação foi essa sua que me aparece aqui um tal de Aldo É que eu tava precisando resolver umas coisas lá em casa e tal. no feriado? Ah, trocar umas lâmpadas, pintar as paredes, sabe? Bom, não vamos ficar aqui de lavação de roupa suja, porque quem tá assistindo não tem nada a ver com essas suas histórias enroladas. É isso aí, voltei pra alegria de você. Sei. E vamos começar o programa, né? Vamos, porque recebemos e-mails, cartas, pedidos, aviões de papel, bolinhas de papel, pedindo muito a gente falar desse tema. São os quadrinhos de terror! Os primeiros quadrinhos de terror surgiram mais ou menos na década de 1940, na revista Classic Comics, famosa por adaptar várias obras literárias como Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, entre outros. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Frankenstein, são algumas das histórias de terror lançadas pela revista na época. Em 1947 aparece a Ear Comics, da Avon Periodicals, que tinha entre seus artistas o renomado Joe Kubert. Infelizmente, a revista inexplicavelmente não passou do primeiro número. Em 1950, a AC Comics lançou revistas como Tales from the Crypt, Vault of Horror e Hunt of Fear, que contavam histórias curtas e impactantes, onde a maioria das vezes o protagonista se dava muito mal no final. O sucesso desses quadrinhos fez outras editoras publicarem histórias de terror também. Mas, infelizmente, durou pouco tempo, pois com o lançamento do livro A Sedução dos Inocentes, escrito por Frederick Wertham, em 1954, fez com que o Senado americano criasse uma comissão para investigar as histórias em quadrinhos. O livro alegava que os quadrinhos eram os grandes responsáveis pela delinquência juvenil. Com isso, as vendas de quadrinhos começaram a cair. Então foi criada pelas editoras o selo Comics Code Authority, uma série de regras politicamente corretas que os quadrinhos deveriam ter para serem publicados. O que fez com que a AC Comics, que tinha nos seus maiores sucessos histórias de terror, um dos termos proibidos pelo selo, começar a lançar revistas com conteúdo mais brando. Acabando assim, na época, com as histórias de terror. Isto sim foi horrível. Somente no meio da década de 60, Warren Publishing decidiu publicar duas revistas de terror. A Creep, que começou em 64, e a Ear, em 1966. Para burlar o código, as revistas eram lançadas somente em bancas de jornais, fora da jurisdição do selo. Seguindo o modelo do anfitrião sinistro da EC Comics, essas revistas revitalizaram os quadrinhos de terror na época. A Warren Publishing também lançou, em 1969, histórias da Vampirella, a vampira mais sensual dos quadrinhos. Na década de 1970, o código já não tinha tanta força e o terror começou a voltar às revistas. Em 1969, a DC Comics lança The House of Secrets, uma antologia de histórias fantásticas e de terror. Em 1971, a Marvel Comics publica histórias de vampiro em A Tumba de Drácula. Na década de 80, a DC Comics lança Monstro do Pântano, de Alan Moore, sem dar bola para o código. Com a criação da Vertigo, a DC Comics finalmente abandona de vez o selo Comics Code Authority. Há diversos quadrinhos de terror sendo feitos hoje em dia, como Walking Dead de Robert Kirkman e Hellboy de Mike Mignola, por exemplo. E só podem ser publicados devido ao esforço feito pelos editores que tanto lutaram pelo gênero no passado.
No Brasil, algumas dessas histórias foram publicadas em revistas como Cripta do Terror, Espectro, Cripta, Sobrenatural, entre outras. O Brasil produziu também as suas histórias de terror nos quadrinhos, e a maior representante do gênero é a revista Calafrio, criada em 1981 por Rodolfo Zala e Eugênio Colonesi. Ao contrário das revistas citadas anteriormente, o material era todo produzido no país. A revista continua em circulação até os dias de hoje, numa tiragem bem pequena, somente para colecionadores. Voltar, quanta coisa legal! Adoro quadrinhos de terror. Eu também. E vamos só lembrar o pessoal que, é claro que foi só um pedaço da história que ainda está sendo contada. É isso aí, tem muita coisa ainda pra você conhecer e vale a pena você procurar por aí na internet, nas bancas de jornal. Nos sebos. Você pode ver aqui, ó, temos algumas revistas, olha só. Coisas que foram lançadas naquela época, né, do começo dos quadrinhos de terror, que já estão sendo relançadas no Brasil. Muito bacana. Então, se você curtiu e quer saber um pouquinho mais e ler quadrinhos de terror, procura aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. É isso aí! E vamos para a nossa... Agenda do Horror! E na Agenda do Horror de hoje, a dica é o Festival Fantaspoa. É isso aí, o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que acontece entre os dias 15 e 31 de maio. Participe desse grande festival que vai exibir, inclusive, o curta Judas, da RZP Filmes, produtora que produz este programa. E o longa As Fábulas Negras, dos diretores Rodrigo Aragão, Joel Caetano, Peter Baestorff e José Mojica Marins, o grande Zé do Caixão. Muito legal e, claro, milhares de outros filmes muito bacanas. Você pode acompanhar toda a programação e os filmes que vão rolar no site do festival, que é o www.fantaspoa.com. É isso aí! E agora nós temos mais um quadro super especial, que é a Dica do Dia. Dica do dia de hoje Qual que é? são os DVDs e Blu-ray que temos na Horror Store. Nossa, tô fazendo estoque em casa, só filme bom. Tá mesmo. Bom, tem um monte de título, entre eles o Blu-ray do Evil Dead. Nossa, isso é clássico, eu adoro esse filme. Eu também. Olha, um sucesso, chegou estoque novo na loja, então você corre pra comprar o seu pra não esgotar de novo. Nossa, esse Blu-ray tá cheio de extras. Muito legal, É muito né? legal, deixa eu ver. Não, o zero. Zero. Como sempre, o Zero leva o Blu-ray, mas você fica tranquilo, como eu disse, tem um estoque novinho na Horror Store, então você pode comprar o seu sossegado. Eu vou assistir hoje à noite. E não esquece também que essa é a última chamada pro Dia das Mães. Não deixa sua mãe sem presente. Entra na Horror Store, ainda há tempo de você comprar e chegar na sua casa para você presentear ela no dia 10 de maio. É no www.horrorstore.com.br. E é claro, Zero, que nós vamos agradecer de novo, mais uma vez, todo mundo que tá participando, mandando e-mail, cartinha, caixa postal, aviãozinho de papel, blá, blá. Todas as coisas a gente tá lendo com carinho, na medida do possível, respondendo e, claro, tomando nota de todas as dicas e sugestões que todo mundo tá dando. É isso aí, galera. Muito Assista, obrigada. assine e compartilhe. Até o próximo Horror Show! E aí, tô indo pra praia agora. Você vai pra praia? É, eu vou pegar uma corzinha. Foi mega enrolação esse negócio aí desse seu amigo Aldo, hein? Não, é que eu tava Você não tava arrumando isso aqui? Então. Quer ir pra praia comigo? Ah, eu vou, né? Feriado? Então vambora, vamos lá. Tem lugar no carro? Eu vou só pegar meu biquíni ali, maiô, não sei.